Série, vamos prosseguir com as question tags, né? Vendo alguns casos especiais de grafia. Só retomando o que se falou nas aulas anteriores, é que a question tag necessariamente precisa de um verbo auxiliar. Então, quando essa sentença não apresentar o verbo auxiliar no corpo dela mesma, você tem que traduzir e descobrir o tempo verbal. Se for presente, vai usar o do ou das, se for passado, vai usar o did, porque nos demais casos já existe o auxiliar. Toda sentença interrogativa ou negativa em inglês também já traz o auxiliar, então é importante já observar isso. E o princípio de funcionamento da question tag é o seguinte, é que você vai fazer essa troca, assim, quando a sentença de início está na afirmativa, a question tag, que é uma resposta curtinha, vai ficar na negativa. Se a sentença inicial estiver na negativa, você vai fazer a question tag afirmativa. E o processo é utilizar o auxiliar na afirmativa e o sujeito. Lembrando que o sujeito não pode ser nome próprio nem substantivo. Se faz essa substituição pelo pronome, pela pessoa correspondente, pessoa gramatical correspondente, ok? E se a resposta for negativa, é porque você vai usar o auxiliar, o not de forma abreviada e o sujeito. Então, é o princípio básico de funcionamento que você tem visto desde as primeiras aulas. E esse assunto tem sido ajudado pelo assunto de short addition, aquele tu, so, either, neither. Esse assunto também trabalhava os auxiliares, então de alguma forma um assunto serviu de pré-requisito para o outro. Então, Enem, não é isso? Don't forget, não esqueçam, Enem, Enem, Enem. Então vamos ver aqui alguns casos especiais de formação de question tag, né? Aqui nós vamos ter question tags sobre vários tipos de observação. Question tag após verbo no modo imperativo. Gente, o imperativo, a primeira coisa que o imperativo faz é mandar. Mas ele também serve para sugestionar, para dar comando, conselhos. Não? Há duas formas de imperativo, onde o emissor manda e a única função dele é mandar e não participa diretamente da ação. E há outro tipo de imperativo, onde o emissor dá ordem e ele também participa desse comando. Então aqui a gente vai ver os dois exemplos. Por exemplo, para question tags formais usamos o will ou would. Look at the door. Tranque a porta. Você pode? Aqui poderia ser simplesmente ok, como tradução, tá? Então, nesse tipo de question tag aqui, vocês observem o seguinte, que a pessoa está mandando, mas ele não vai fechar a porta. Ele está mandando alguém fechar essa porta, mas ele não diz. Quando ele disse assim, fecha a porta, ele está se referindo a quem? A você ou então vocês. Feche a porta ou fechem a porta, né? Então, por isso que o sujeito aqui foi you, né? Então, nesse caso daqui, você vai observar que utilizou-se o will porque o emissor estava dando a ordem, né, e não participou do comando. Olha essa aqui. Close the window. Fechem a porta. Então, usou would e you porque também é uma ordem do emissor sem que ele participe. Então, nesse caso aqui, ele disse que essas são formações mais que tendem a ser mais formais, mais rígidas, tá certo? Então, nesse exemplo aqui, você observou que se utilizou o will ou utilizou o would, não é assim? Agora, para question tags mais brandas, ou seja, as informais, usamos o please ou então o ok. Essa aqui não tem tanta exigência, né? Então, ó, bring me a napkin, traga-me um guardanapo. Aí aqui, please, por favor. Stop, não me chateie, não me perturbe, ok?
Então vejam bem que essa aqui são question tag não tão exigentes assim, né? Para aquelas que expressam indicação de opinião, aí você observa como é que funciona aqui. Quando a frase, antes da vírgula, apresenta uma expressão que indica opinião, I don't think, né? I think, I suppose, I feel, I guess. Basta ignorar a expressão. Você ignora a expressão e passa a usar o procedimento de question tag. Passe o restante da frase para interrogativo e assim saberá qual verbo usar para formar a question tag. Eu acho que ela é muito legal. Aí aqui. Normalmente, né? Aqui está afirmando, peguei, coloquei na negativa, é isn't, quem é o sujeito? Eu acho que ela é muito legal. Não é? Então, esse modelo de question tag aqui que você pode colocar no geral, essa tradução não é? Ela se encaixa mais para o verbo to be, porque o verbo to be é ser ou estar, então ela fica mais adequada para esse tipo de verbo, né? Agora, question tag após sugestão. Quando a frase anterior à vírgula utilizar a palavra let's, nesse caso daqui, esse let's, ele significa vamos. O emissor está dando a ordem, ele também vai participar do comando. Quando eu digo assim, fecha a porta, é você que vai fechar. Mas se eu disser assim, vamos fechar a porta, somos nós. Então é diferente. Quando apareceu o let's, envolve também a participação do emissor. Para expressar uma sugestão, a question tag deve ser feita com shall, we. Tá? Por que we? Porque dá a ideia. Qualquer pronome que se juntar com o pronome I vai ser we. Quando eu digo assim, he and I, ele e eu, nós. She and I, ela e eu, nós. You and I, você e eu, nós. Então é por isso que a question tag, você lembra que aquelas mais brandas lá, né, aquelas mais formais, a gente usou o will e o would, não é isso? Mas essa daqui é uma que onde o emissor vai participar também do comando. Então, let's invite them. Vamos convidá-los. Shall we? O que você acha? Veja como a tradução muda, né? Então, quem é que vai convidar? É só você? Não, você e eu. Nós vamos convidá-lo. Vamos convidá-lo. Eu estou dizendo, convide-o. Era você que ia fazer isso. Vamos convidá-lo. Aí passa a ser a primeira pessoa do plural. Agora, question tag após o uso de pronomes indefinidos. Quando a frase antes da vírgula apresenta sujeito como sujeito, everybody quer dizer todos, everyone também, somebody, someone, nobody, isso aqui entra naquela parte dos pronomes indefinidos, né? Então a question tag deve ser feita com o pronome pessoal they, tá vendo aqui? Porque ela não pode fazer question tag utilizando nem nome próprio, nem substantivo, nem tampouco pronomes indefinidos. Então, o que ela passa a usar? Pronome pessoal do caso reto, porque ela precisa do sujeito. Então, quem é que vai usar? O pronome they, que significa eles. Então, olha aqui, exemplo. Everybody loves going to the beach. Então, todos adoram ir à praia. É aqui, ó. Aí você observa que nessa sentença daqui não tem auxiliar. Então, eu vou dizer, todos gostam de ir à praia. É presente. Todos não está no plural. Então, se fosse terceira de singular, seria o doesn't, que é o does mais o not. Mas aqui, né, a terceira do plural. Então, ficou don't, veio. Todo mundo adora ir à praia. Não adora. Se, no entanto, o pronome definido usado for north, deve ser utilizado o pronome pessoal it. Porque, olha, daqueles todos, porque o not é nada. Então, se é nada, gente, foi classificado como terceira do singular. Não é isso? E não terceira do plural. Porque ele vai ter como tradução isso, isto, etc. Por exemplo, nothing is going right. Nada está dando certo. Aí, hesita, ó. Esse nada, mesmo você diga, por que fez uma question tag afirmativa? Porque nothing já é uma palavra de sentido negativo. Ó. Onde é que está a negação disso aqui? Está aqui, ó. O no já é uma partícula de sentido negativo. Question tag com pronome mais verbo to be na negativa. Isso aí é quando acontece uma sentença na afirmativa, na primeira pessoa do singular. Aí não vai concordar
o verbo com o sujeito. Então você tem que fazer uma alteração ortográfica. Quando o sujeito da frase anterior à vírgula é eu, que é a primeira pessoa, né? O verbo que acompanha está na forma afirmativa da fracção que é presente, que é o M, a question tag do sujeito eu vai ser aren't I. Não é contraditório, porque are não é usado para o pronome I. Are é usado para you, we e they. Mas como não é possível fazer a abreviação de I am-nity, então I am too tall. Eu sou muito alto. Aí aqui, aren't I, porque se eu fosse usar esse auxiliar daqui, eu teria que colocar o pronome, a forma M, né? Como não é possível colocar o M, aí o que é que eu faço? Eu faço uma modificação utilizando are. E aí é por isso que na negativa vai ficar o quê? Aren't. Então essa possibilidade aí é como se fosse uma exceção à regra. Entendeu? Não é possível concordar a forma I com o verbo to be are. Tá? Então, porém, se isso daqui, se tiver na forma negativa, volta tudo ao normal. Ó. Se for negativa, I am not, não é isso? I am not too tall. Eu não sou muito alto. Então aqui, não é afirmando. O que é que eu fiz? Eu peguei, já estava negando, aí o que é que eu peguei? Peguei o auxiliar, ó, peguei o auxiliar e depois o sujeito. Ok, gente? Então, esse caso daqui é uma exceção à regra, tá? Então, eu vou deixar para a última aula só o complemento desse assunto. São muitas regras, tá? Eu pego de outras fontes e aí vou descobrindo mais alternativas para vocês, tá bom? Então, o que é que eu espero? Que vocês tenham uma boa semana, bons estudos, tá? Envie os materiais e conto com a participação de vocês e até a próxima aula.